Fala rapaziada, saudações vascaínas, vamos que vamos para mais um vídeo, o primeiro desta quarta-feira e é claro, um vídeo cheio de informações importantíssimas para você, torcedor vascaíno. E o grande assunto deste Acorda Vascão é a palavra unanimidade. Esta é a definição do Emílio Faro hoje no comando do Vasco da Gama para o elenco cruzmaltino. A gente vai trazer todos os detalhes desta situação, porque atualmente tudo indica que de fato o Vasco vai com o Emílio Faro até o final da Série B do Campeonato Brasileiro. Vamos falar sobre isso, falar também sobre o ex-presidente do Flamengo, Eduardo Bandeira de Melo, que elogiou funcionários desta atual gestão, dirigente e também deixou bem claro que o Vasco tem um potencial muito grande para se tornar um gigante do futebol brasileiro, se tratando da atualidade. Vamos falar sobre isso. Falar também sobre cria das categorias de base indo jogar no Botafogo, SAF e muitas outras novidades neste Acorda Vascão, que é claro, você, torcedor vascaíno, não pode perder. Mas antes de começar, como eu sempre faço aqui no canal, quero dar as boas-vindas a você, torcedor vascaíno, que está chegando ao canal do Gigante Vasco pela primeira vez. Seja muito bem-vindo, este é o canal do Gigante, o canal do torcedor vascaíno. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, aqui embaixo, já se inscreva para ajudar o nosso crescimento. Queremos muito chegar à marca dos 68 mil inscritos. Para isso, precisamos da sua ajuda. Deixe também o seu like, o seu joinha, o seu gostei, como você preferir chamar, para ajudar na divulgação deste vídeo e principalmente ative o seu sininho de notificação para que todos os nossos vídeos cheguem até você e você fique muito bem informado de tudo o que acontece dentro do Gigante da Colina. E para que não perca nenhum detalhe desse vídeo, fique até o final. Tranquilo, rapaziada? Mas vamos lá, né? Sem muita enrolação, falar logo de Vasco da Gama. E eu quero iniciar falando sobre Série B do Campeonato Brasileiro, pois ontem, às 8h30 da noite, o Londrina enfrentou em casa, no Estádio do Café, a equipe do Bahia. Uma partida importantíssima para o Vasco, pois hoje o Gigante da Colina é o quarto colocado, o Londrina é o quinto e o Bahia, antes de começar a rodada, era o terceiro. Dois adversários diretos na briga pelo acesso. E o resultado, a partida, foi a melhor que o torcedor vascaíno realmente queria. Um empate pelo placar de 1-1, sendo que o Londrina empatou esse jogo nos últimos minutos da partida. No último lance, saiu o gol de empate do Londrina e dessa maneira faz com que o Vasco possa terminar a rodada a 10 pontos do quinto colocado e na segunda colocação da Série B do Campeonato Brasileiro. Seria realmente um término de rodada excelente para todos nós vascaínos. Para que isso aconteça, será necessário o Vasco, é claro, vencer o CSA nesta próxima quinta-feira, no caso amanhã em Maceió, torcer para o Sampaio Corrêa não vencer o CRB em casa e torcer para o Sport vencer a Tombense ou terminar a partida empatada. Tudo isso, em caso desses resultados favoráveis, vai fazer com que o nosso Gigante da Colina termine a 25ª rodada na segunda colocação e a 10 pontos do quinto colocado, o primeiro time fora do G4 da Série B. Então é torcer, ficar de olho nas partidas da competição. E ainda também sobre 25ª rodada da segunda divisão do Campeonato Brasileiro, falar sobre Vasco e CSA, pois foi inacreditável o que a diretoria do CSA fez ontem. Foi divulgado os valores dos ingressos para a partida entre Vasco e CSA no estádio Rei Pelé. Segundo informações que a gente teve, o setor do visitante, que é o setor do Vasco da Gama, estará valendo R$ 160 a inteira. Valor de meia, R$ 80. Enquanto isso, para o CSA, que é a torcida local, o ingresso está pelo valor de R$ 40. Ou seja, o Vasco terá que pagar o ingresso 4 vezes maior do que a torcida do CSA, o que é um absurdo. Então, devido a isso, o Vasco entrou com requerimento ainda ontem, nesta terça-feira, na CBF, Confederação Brasileira do Futebol, para que o CSA urgentemente ajuste o preço do setor visitante para a partida desta próxima quinta-feira. Inclusive, em nota oficial, como está aparecendo aí na imagem para vocês, o Vasco diz o seguinte, abre aspas, os torcedores do Vasco da Gama estão sendo obrigados a pagar 4 vezes mais caro que o preço justo, o que contraria as regras da CBF. O Vasco da Gama espera providências imediatas para que sejam cumpridas as regras da CBF e que sejam respeitados os direitos de seus torcedores. Um absurdo o que a diretoria do CSA fez nessa partida. É inacreditável, de fato, que ainda acontece no nosso futebol. Passa tempo,
passa ano e parece que as coisas continuam sendo amadoras aqui no Brasil. Se você é de CSA, se você é de Maceió, aliás, e vai à partida, deixa aí também nos comentários. E antes de entrar no assunto sobre Faro sendo a unanimidade para esse elenco, sobre Eduardo Bandeira de Melo, ex-presidente do rival, falando sobre Vasco, quero só trazer uma informação importante para vocês. Menezes, tá aparecendo aí na imagem, o ex-capitão e zagueiro do Sub-20 do Vasco da Gama, um dos grandes destaques das categorias de base do nosso clube, considerado uma promessa que até hoje eu não entendi porque não foi utilizado no profissional, ontem acertou com o rival Botafogo. Botafogo contratou o atleta para o seu time Sub-23. Ele acabou não recebendo oportunidade no profissional do Gigante da Colina, foi negociado para o exterior, um contrato de empréstimo do Vasco, esse clube de fora do Brasil. Teve um período pequeno por lá, uma pequena passagem, também acabou não se destacando tanto como era esperado pelo zagueiro que foi, volto a repetir, uma grande revelação do Vasco da Gama e agora fecha com o Sub-23 do Botafogo, João Vitor Santos Menezes, um atleta aí zagueiro de 20 anos, 1,84 m, que é o novo reforço do Botafogo para a temporada. Querendo ou não, a gente deseja toda a sorte, mesmo não estando vestindo a camisa do nosso clube, é um cria, uma situação chata novamente, um zagueiro que sempre se destacou na base, sempre foi o capitão do Sub-20 e agora é o novo reforço do rival. E agora seguindo, porque ainda temos muitas novidades neste Acorda Vascão imperdíveis para você. E agora eu quero entrar no assunto Eduardo Bandeira de Melo. O ex-presidente do Flamengo, ontem, ao Futebolaço Podcast, um podcast aí do nosso grande amigo Dieguinho, que também faz conteúdo de Vasco aqui no YouTube. No caso, falou o próprio ex-presidente do Flamengo sobre os executivos que hoje trabalham no Vasco da Gama, no caso o Adriano Mendes, vice-presidente de finanças, e o CEO da SAF, Luiz Melo, e deixou bem claro que ambos são excelentes profissionais. E deixou bem claro também, durante essa participação no podcast, que enxerga muito potencial no Vasco. Querendo ou não, mesmo sendo um presidente do rival, tem um grande mérito, pois foi ele que fez com que hoje o Flamengo se encontre financeiramente no local onde está, realmente fazendo grandes contratações, que mesmo nós sendo vascaínos, olhamos para ele e vemos que grana não falta. E tudo isso foi devido ao grande trabalho realizado lá no ano de 2013 pelo ex-presidente do rival. E o Luiz Bandeira de Melo, Eduardo Bandeira de Melo, aliás, falou sobre esses dois profissionais e sobre o potencial, mesmo ele sendo flamenguista, vê no nosso Gigante da Colina. Para 40, 50 mil pessoas ali, né? Então eu enxergo muito potencial no Vasco. E eu acho que o Vasco, inclusive, tem pessoas, né, que eu conheço, que estão lá dentro, que são pessoas muito competentes e muito bem intencionadas. Pode citar? O Adriano, por exemplo, vice-presidente de finanças, é meu colega do BNDES, né? Ele é contador, muito competente, vascaíno doente, né? E outros que estão com ele, lá do BNDES tem uma meia dúzia ali com o Adriano, lá, sei que tem o Carlos, o Leandro, né? Tem outros lá que estão, gente assim que eu teria plena confiança de entregar minha empresa para eles, né? E eles estão lá, são vascaínos doentes, né? O Luiz Melo, o CEO, é excelente executivo. Foi presidente da Apifut na época que eu fui conselheiro, então eu conheço ele bem. Ele é um executivo vamos dizer, de alta categoria. Agora, E aí, torcedor, você concorda com as palavras do ex-presidente do rival? Acha que realmente, né, o fato dele conhecer o Luiz Melo e o Adriano Mendes dão essa confiabilidade, se é assim que eu posso falar, ou até mesmo uma relevância para você, torcedor, desses dois seguirem no cargo da SAF? Até porque hoje o Luiz Melo já é o novo CEO da Vasco SAF. Deixe a sua opinião aí nos comentários se você concorda com as palavras do ex-presidente do rival. E para finalizar o vídeo, falar sobre Emílio Faro. Hoje, o técnico interino do Vasco da Gama, que faz parte da comissão auxiliar permanente do Gigante da Colina e é um grande profissional. Não à toa, hoje ele tem o melhor aproveitamento dos treinadores que já passaram pelo Vasco nesta temporada. Ele tem um aproveitamento de mais de 70%, enquanto o Zé Ricardo batia a casa dos 60% e o Maurício Souza, técnico do Vasco, batia a casa dos 42%. Ou seja, mesmo Emílio Faro sendo apenas o interino,
é o melhor treinador do Vasco no ano de 2022. São 6 partidas, 4 vitórias, sendo um 4-0 contra o CRB em São Januário, um 1-0 contra o Cruzeiro, líder da competição no Maracanã, um 3-1 contra o Náutico, lá nos Aflitos, e agora, neste último sábado, um 3-1 contra a Tombense. Vitórias, né, realmente, com placares muito bem construídos, por um técnico que não tem experiência, pelo menos sendo o treinador. Porém, parece que hoje, dentro do elenco, é uma unanimidade para que o Emílio Faro permaneça até o final do ano. O Edmar, após a vitória deste último sábado contra a Tombense, lateral esquerdo, deixou bem claro que para ele, o Emílio Faro fica até o final da temporada. E o Anderson Conceição também disse o mesmo, que o técnico ontem, em entrevista coletiva, no caso, o Anderson Conceição, né, deixou bem claro que o técnico Emílio Faro é uma unanimidade entre os jogadores. Sem muita enrolação, dê uma olhada aí nas palavras do Anderson Conceição em entrevista realizada no Centro de Treinamento Moacir Barbosa antes de todo o elenco viajar para Maceió. Com certeza, unanimidade. Todos aqui, a gente sabe da importância do Emílio desde a montagem do grupo com o professor Zé. Ele conhece todo mundo, cada jogador. Os meninos que sobem da base ficam muito à vontade com ele também. É um cara que ajuda muito pela experiência que ele tem, pela tranquilidade que ele tem de lidar com os jogadores, independente se é mais velho ou mais novo, ele trata todo mundo igual. E também por ser da casa, né? Uma comissão fixa que nos ajuda bastante, pessoal muito profissional, que está junto da gente desde janeiro, e entende muito bem o grupo, entende todas as fases, na vitória e na derrota. Então, assim, a permanência do Emílio no comando da equipe é unanimidade, a gente espera seguir com ele até o final aí. E aí, torcedor, você é a favor da permanência do Emílio Faro? Você é Fica Faro ou Fora Faro? Deixa aí nos comentários com a hashtag Fica Faro se você é a favor da permanência do técnico interino até o final da Série B do Campeonato Brasileiro. Como o próprio zagueiro e capitão do Vasco deixou bem claro, todos sabem quem é o Emílio Faro, todos conhecem e é uma segurança muito grande dentro do Vasco para que hoje ele permaneça até o final do ano. E realmente, pelo andar da carruagem, como é dito em ditado popular, parece que as coisas vão andar dessa maneira para que o Emílio Faro fique até o final de 2022 e a partir do término da Série B, o Vasco aí sim começa a procurar um novo comandante. Só para finalizar, o Anderson Conceição, além disso, também falou sobre essa partida de amanhã contra o CSA em Maceió. Deixou bem claro que é uma primeira partida de uma sequência fundamental que o Vasco terá na Série B. No caso, os próximos 5 jogos, incluindo do CSA, 4 serão fora de casa. No caso, o Vasco, quando joga como visitante, tem um aproveitamento muito ruim, 39,9%. E segundo o Anderson Conceição, essa próxima sequência será fundamental para que o Vasco possa manter essa gordura do G4 da Série B para o 5º colocado e que de fato, né, praticamente crave o acesso à elite do futebol brasileiro. Então, fala daí, Conceição, a expectativa para essa partida da próxima quinta-feira. E a gente não pode mais oscilar, a gente não tem mais margem para erro. E 5 jogos, 4 jogos fora, se a gente conseguir somar o máximo de pontos possíveis para nos deixar numa tranquilidade ainda maior no G4 e voltar para depois para nossa casa para fazer os jogos também. Mas assim, a gente está procurando ir jogo a jogo, independente se é fora ou não. Cada jogo vai ser uma final para a gente. Falta só 14, a gente está bem próximo de conseguir o nosso objetivo, mas ainda falta muita coisa, então a gente não pode ter essa oscilação mais nesse final de campeonato. Então é ter bastante concentração nesses jogos, principalmente agora no próximo jogo aí, que a gente vai pegar um adversário complicado, com um novo treinador. Já trabalhei com o Roberto Fernandes, sei que é um treinador que quando pega um time nessa fase e está passando por essa turbulência no campeonato, ele motiva muito o time dele. Então eu tenho certeza que vai ser um jogo muito complicado na quinta-feira contra o CSA. Então a gente tem que se preparar muito para fazer um grande jogo lá e sair com os 3 pontos. E aí, torcedor, na expectativa, Vasco vence amanhã? Você confia no acesso? Deixa a sua opinião aí nos comentários. A gente fica por aqui. Este foi o Acorda Vascão, o primeiro vídeo deste dia. Eu já falo para vocês, ativem o sininho de notificação do canal, porque meio-dia em ponto tem novo vídeo para vocês com informações quentíssimas que com certeza vai parar a torcida vascaína. Então fique ligado, fique de olho que meio-dia já estamos de volta aqui no canal do Gigante Vasco.
Um grande abraço a todos, vamos que vamos, fiquem com Deus e como eu sempre falo aqui, saudações vascaínas.